Sou a babaca por expulsar meu marido depois que ele saiu pra confortar a ex-namorada dele? E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Só Pode Ser História. Eu sou a Isa. E pessoal, eu abri uma enquete lá no Telegram para saber de vocês que dia e horário seria melhor para abrir a conversa lá. Então, se você quer essa troca mais íntima, conversar com as outras pessoas também sobre as histórias, mandar sugestões, é só entrar no link que tá na descrição do episódio, votar, que daqui a pouco a gente abre aí pra gente conversar. Fechou? Ui, vamos lá! Dezembro chegou, final do ano tá aí, meu aniversário também. Só queria contar que tô nos últimos dias aí dos 33, já chego aos 34. E vamos ao que interessa. A história de hoje veio da onde, vocês já sabem, do Reddit, e o título dela é: Sou a babaca por expulsar meu marido depois que ele saiu pra confortar a ex-namorada dele? O Lelê. Antes de começar, é importante dizer que essa história ela contém menções de autolesão e manipulação emocional. Então, se esses são tópicos sensíveis para você, por favor, ouça com cautela ou não ouça esse episódio. E bora que bora! Eu, mulher 32 anos, e meu marido, homem 38, estamos casados há 3 anos. Nosso relacionamento teve seus altos e baixos, mas somos um casal relativamente feliz. No início do nosso relacionamento, ele também namorava a Ângela, mulher 24 anos, há 5 anos. Quando eu e meu marido começamos a ficar, lá no início, eu não fazia ideia de que ele também estava saindo com ela ao mesmo tempo. Descobri isso depois. Confrontei ele na hora e a justificativa foi que, como oficialmente não éramos um casal, ele não achava que havia exclusividade. Eu fui direta. Ou ele terminava com a Ângela, ou eu saía da vida dele. Depois disso, ficamos um tempo sem nos falar. Até que algumas semanas depois, ele apareceu do nada no meu apartamento, dizendo que tinha terminado com ela, que queria mesmo ficar comigo e me pediu para ser oficialmente sua namorada. A partir daí, a vida seguiu tranquila. Nunca perfeita, claro, mas boa. A ponto de eu acreditar de verdade que ele era minha alma gêmea. Só que recentemente, algo voltou a assombrar nosso relacionamento. Ou melhor, alguém. Adivinha quem? A Ângela. Há 3 semanas, eu e meu marido estávamos na rua resolvendo algumas coisas. Decidimos passar numa lojinha que tinha acabado de abrir ao lado do supermercado. A gente estava ali olhando o cardápio quando no canto do meu olho eu vejo uma mulher entrando. E ela parecia muito com a Ângela. Olhei de novo e sim, era ela. Na mesma hora eu senti um gelo no estômago. Só pensei, pelo amor de Deus, tomara que ele não a veja. Mas enquanto eu estava ali, entrando em modo pânico silencioso, eu escuto uma voz feminina chamando meu marido. E claro, era ela. Ele se virou, os dois tiveram aquela conversa rápida e super desconfortável. Eu simplesmente me desliguei. Fiquei encarando nada até que ela perguntou: Essa é sua esposa? E ele só confirmou e segurou a minha mão. Eu forcei um sorriso totalmente sem graça, só pedindo mentalmente para aquilo acabar logo. Quando ela entrou na fila, acabamos ficando atrás dela. Eu queria desaparecer. Pegamos as bebidas bem rápido e fomos embora. Isso teria sido apenas um pouco estranho. Até que 2 semanas atrás, eu vi o celular do meu marido acender com uma notificação do Messenger, aquele aplicativozinho do Facebook. Estranhei na hora, já que ele nunca usa aquele aplicativo, e perguntei quem era. Ele disse que era de um amigo antigo. Perguntei quem era e ele só respondeu: Ah, você não conhece. Na hora eu fiquei meio desconfiada, mas não cheguei a me preocupar. Pensei, ok, deve ser só um amigo mesmo.
Só que alguns dias depois, enquanto eu usava o celular dele para pedir comida, chega outra notificação do aplicativo. E dessa vez, adivinha, gente, adivinha? Era da Ângela. Eu congelei. Fiquei chocada e sem entender nada. Abri as mensagens e sim, o tom era amigável e casual, mas pelo histórico dos dois, aquilo me deixou profundamente desconfortável. Fui direto falar com ele. Perguntei por que ela estava mandando mensagem. Ele explicou que depois do encontro na cafeteria, ela adicionou ele no Facebook e os dois começaram a conversar. Ele garantiu que era tudo inocente, mas eu disse claramente que eu não queria que ele continuasse falando com ela. Ele prometeu que ia parar, então pedi para ele remover ela dos amigos. Ele hesitou, e isso doeu, porque era só apertar um botão, mas acabou removendo. Pelo que eu descobri depois, ela começou a mandar várias mensagens para o meu marido. E não só isso. Ela ligou para ele chorando, dizendo que a mãe estava doente. Pelo jeito, ele conhecia a mãe dela, então ficou com pena. Ângela desabafou dizendo que não tinha ninguém por perto, que estava desesperada e que só precisava de um conforto. Então ela pediu para o meu marido, agora a gente entra, ir até a casa dela. E ele disse que sim. Eu não sabia de absolutamente nada até ver ele colocando os sapatos pronto para sair. Perguntei para onde ele estava indo e ele contou toda a história da mãe da Ângela, dizendo que ela precisava de apoio. Eu pedi para ele não ir. A gente discutiu, foi uma coisa rápida, mas bem intensa. Ele estava apressado, tentando sair pela porta, e eu simplesmente fiquei na frente. Eu disse claramente: se você sair daqui para confrontar sua ex-namorada, você não volta mais para essa casa. Ele riu com desdém, me empurrou um pouco para passar e foi. Eu fiquei olhando ele embora, completamente em choque. Depois voltei para dentro, tomei uns drinks, tentando com todas as minhas forças não chorar e não encher o telefone dele de mensagem. Depois de 3 horas, ele finalmente voltou para casa. Eu tinha ficado o tempo todo sentada no sofá, esperando, pensando e tentando entender o que estava acontecendo. Quando ele entrou, eu disse que ele não podia dormir ali. Ele ficou chocado. A gente discutiu de novo e, resumindo, ele disse que ele não tinha para onde ir. Eu respondi: então talvez você devesse ir para casa da Ângela, já que vocês parecem se apoiar tanto. Ele simplesmente saiu, de novo. E desde então, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu tô aqui acordada até agora, meio alterada porque tomei algumas doses para tentar me acalmar e decidi postar isso aqui. Porque, sinceramente, eu não sei se exagerei. Não sei se eu fui uma babaca. Eu só preciso de conselhos. Eu nem consigo processar direito o que fazer daqui pra frente. Desculpa se ficou longo. Eu só precisava desabafar. Antes, eu vou para uma edição que ela faz. Oi, pessoal. Uau, é muita gente me escrevendo. Obrigada de verdade pelos comentários, pelo apoio, por todo mundo que parou para escrever alguma coisa. Vou responder alguns comentários agora. Uma atualização rápida. Eu acabei pegando no sono e mandei uma mensagem para o trabalho dizendo que eu estava doente e não iria hoje. Agora são 2 da tarde aqui onde eu moro e eu só tenho dormido e acordado completamente fora de mim. Não tive nenhuma notícia dele. Ele não voltou para casa. Eu tô preocupada porque eu não faço ideia de onde ele tá. A localização do celular dele tá desligada desde ontem. Tô pensando em mandar uma mensagem mais tarde só para ter certeza de que ele tá bem. Mas eu realmente não sei se é uma boa ideia, porque eu não tô na minha melhor cabeça agora. Eu tenho estado no modo zumbi, só tentando entender o que aconteceu, porque tudo aconteceu rápido demais. Vou atualizando vocês se tiver alguma novidade. Obrigada de verdade, de coração. Gente, por que santo ela acharia que ela foi babaca? Eu não vejo nenhum problema na atitude dela até aqui. Vocês veem alguma coisa? Eu não realmente. Aliás, nada, eu só vejo uma reação muito problemática dele. Não entendo que ela errou.
Pra mim ela não errou em absolutamente nada, ela impôs os limites dela. E gente, o que eu sempre falo é o seguinte, dentro de relacionamento, acordos são acordos entre 2 pessoas, né. Lógico, não se tratando de um relacionamento abusivo e tóxico, se é um relacionamento saudável, o acordo entre eles é o acordo entre eles. Ela deixou muito claro: "Olha, não quero que você vá, se você for, você não vai voltar". Ele dá uma risadinha e passa por ela pra sair. Aí quando ele volta, fala que tá chocado, até parece, porque ela deixou claramente claro que se ele fosse, ele não voltaria. E aí ele fala: "Vai lá apoiar a Ângela, já que vocês se apoiam tanto", e ele vai. Ou seja, o que que tá acontecendo? Pra mim, julgamento precoce talvez, mas pra mim ele é apaixonado pela Ângela. Sabe, basta ela dar um chorinho, sabe, fazer uma coisinha triste que ele vai correndo, e aí diz muito sobre o relacionamento dos 2. Eu separei um comentário porque a OP responde esse comentário que diz: "Eu só agora percebi a diferença de idade entre seu marido e a Ângela. Ele estava namorando uma adolescente enquanto já tinha mais de 30 anos. Isso é completamente nojento. Sério, não tenha filhos com esse cara. Ele é assustador." Porque, gente, se ele tem 38, certo? Ele tem 38. A Ângela tem 25. Na época, há 5 anos atrás. Espera aí que eu vou fazer essa conta. Na época, então, ele tinha 33 e ela 19. Gente, eu tenho uma certa questão aí pessoal, é minha humilde, aquilo que vocês já sabem, né? Minha humilde opinião. Eu acho que é uma diferença de idade entre períodos de vivência muito diferentes, cara. Uma pessoa de 19 anos não tem maturidade emocional, não viveu as mesmas coisas que uma pessoa de 33. Realmente eu concordo com esse comentário. E aí o Pi responde: "Sinceramente, eu nunca soube muito sobre essa garota. Eu só sabia que os dois estavam juntos porque há 5 anos atrás ele foi marcado em um post no Instagram com ela. Entrei no perfil dela não pra stalkear de verdade, mas o suficiente pra ver que eles estavam namorando e pra gravar o rosto dela. E depois daquilo, quando teve toda a confrontação, eu simplesmente parei." Acho que ela tá dizendo quando ela falou ou a Ângela ou eu. "Nunca mais perguntei nada sobre ela e evitava ao máximo olhar o perfil. Eu tenho problemas de autoestima e não queria me colocar naquela posição de comparação. Foi só quando a gente ficou noivo que eu decidi perguntar sobre a história da Ângela. E aí descobri a verdade sobre a idade dela. Segundo ele, ela apareceu no trabalho dele um dia e puxou o assunto. Pediu para sair com ele e mentiu dizendo que trabalhava lá e que tinha 23 anos. Eles chegaram a sair algumas vezes e depois de 2 meses ela confessou que não era nada daquilo, que não trabalhava na empresa e que na verdade tinha 19 para 20. E o detalhe mais estranho, ela encontrou ele vasculhando aplicativos como LinkedIn em busca de caras com empregos com salário mais alto. Como ela sabe disso? Tipo, como ele sabe disso, né? Bom, pessoal, não sei, sabe? Só sei que nada sei. Muito estranha. Muito estranho, não. Não é estranha a atitude dele. Pra mim, só mostra que ele tá cagando pra mulher dele. Pra mim é isso. E aí vamos para a atualização, que a gente tem 2 atualizações. Eu acho que promete. Oi, gente! Já faz 8 dias desde o meu post original e finalmente eu tenho uma atualização para vocês. Demorei porque eu fiquei doente nesse meio tempo. Essa atualização vai ser longa, então eu já peço desculpas. Eu realmente preciso comentar várias coisas. Primeiro de tudo, obrigada a quem deixou comentários úteis, acolhedores e de apoio. E sobre as pessoas que disseram que eu empurrei meu marido direto para os braços de outra mulher, ou que eu fui hostil e controladora, olha, sinceramente, se o meu marido está disposto a ir atrás de uma mulher no meio de uma briga com a própria esposa, então ele é mesmo meu marido? Porque assim, eu tenho padrões. Eu não me casaria com alguém horrível desse jeito. Segundo ponto, para quem disse que eu fui controladora ou hostil com a Ângela. Olha, se você tem um parceiro e tá confortável com ele fazendo esse tipo de coisa,
Isso faz parte dos seus limites, não dos meus. Eu não gosto de ter contato com ex. E também não gosto que meu marido mantenha contato com as ex dele. Esse é o meu limite. Simples assim. E sobre a diferença de idade, eu até expliquei nos comentários a história de como os dois se conheceram. Mas resumindo, ela tinha mentido sobre a própria idade no começo. Eu só fui descobrir quantos anos ela tinha de verdade quando eu já estava noiva. Agora vamos ao que aconteceu. Ele finalmente voltou para casa mais tarde naquele dia. Eu estava no sofá vendo TV quando ele entrou. A gente se olhou e ninguém disse nada. Ele simplesmente foi para o nosso quarto, tomou banho e acabou dormindo. Eu ainda estava muito chateada, então evitei ir até o quarto ou tentar conversar. Fiquei na sala e na cozinha por horas até que ele acordou. Decidi fazer o jantar e, quando a comida ficou pronta, ele veio, sentou no sofá e nós comemos em silêncio. Até que ele perguntou se eu queria conversar. E eu disse que sim. Foi então que ele começou a explicar o que tinha acontecido. Segundo ele, no dia em que encontramos a Ângela na loja do shopping, ela adicionou ele no Facebook mais tarde. Ele não aceitou o pedido, só deixou lá. E dias depois ela mandou uma solicitação de mensagem. Nesse momento, ele me entregou o celular para eu ver tudo. Mas aí já deu tempo de apagar, né, pessoal? Convenhamos. E resumindo, ela tinha mandado várias mensagens ao longo de dias, todas sem resposta dele. Começou com conversas leves, depois contou algumas coisas da vida e terminou com uma mensagem: "Eita, nós!", dizendo que queria tirar a própria vida. Eu não sei exatamente o que eu posso escrever aqui, mas o que aconteceu foi o seguinte: meu marido respondeu por preocupação. Pelo menos foi isso que ele disse. Os dois conversaram bastante sobre os vícios dela, automutilação e várias questões muito pessoais. E lendo tudo, eu descobri que ela também tinha um namorado. Aí, ó, gente, um homem de 51 anos. Vamos ter em mente que ela tem 24, tá? Meu marido conseguiu acalmá-la e eles ficaram alguns dias sem se falar, até que ela mandou mensagem de novo e a situação se repetiu. Ele não respondia. Ela mandava mensagem culpando por ele não estar ali, e então acabava cedendo. Quando eu descobri tudo e pedi para ele bloquear ela, ele não bloqueou. Disse que tinha ficado com medo de como ela reagiria, mas pelo menos ele não respondeu mais nada até aquela noite. Ela já tinha mandado mensagens muito preocupantes antes disso e chegou a ligar para ele no Messenger. Ele atendeu e disse que ela estava chorando, gritando e em completo desespero. Eu não quero entrar em detalhes demais, mas ela disse para ele que tinha tentado se ferir tomando um monte de pílulas por causa da situação com a mãe dela. E foi por isso que ele saiu correndo para a casa dela. Quando ele chegou lá, ele disse que ela estava estranha, quase como se estivesse fingindo que realmente tinha tomado alguma coisa. Ele tentou levá-la para o hospital, mas ela se recusou. Depois de insistir muito, ele estava prestes a ligar para emergência quando ela confessou que não tinha tomado pílula nenhuma. Ele ficou sem entender nada e perguntou por que ela tinha dito aquilo. Ela não conseguiu dar uma resposta clara para ele. Meu marido estava prestes a ir embora quando ela implorou para que ele deixasse ela explicar de novo. Disse que a mãe era a única pessoa que realmente se importava com ela e que ela precisava desesperadamente de alguém ali depois de descobrir que a mãe estava doente, que não tinha ninguém além dele. Mas e o namorado de 51 anos? E que se não fosse algo urgente, ele não iria. Meu marido não caiu nessa. Perguntou diretamente se a mãe dela estava mesmo doente. Ela disse que sim, mas ela parecia estar mentindo. Então ele foi embora. Ele me contou que ficou um tempo sentado no carro antes de voltar para casa. E foi quando rolou a nossa briga. Disse que estava exausto, se sentindo péssimo e que não tinha cabeça na hora para explicar nada direito. Também me disse que não voltou para a casa dela. Ele ficou no carro, comprou alguma coisa para comer e ficou andando pela cidade até conseguir voltar para casa mais tarde.
Depois de tudo isso, eu fiquei completamente sobrecarregada. Eu sou o tipo de pessoa que precisa de um tempo sozinha para processar antes de decidir qualquer coisa. Então eu disse para ele que precisava desse tempo. Fiquei sem falar com ele até a manhã seguinte, quando eu avisei que eu ainda não estava pronta para conversar e ia passar uns dias na casa dos meus pais. E aí, alguns dias viraram uma semana inteira. Assim que eu cheguei aqui, eu fiquei doente. Então eu não tinha energia nem para dirigir de volta para casa, muito menos para pensar direito sobre tudo. A verdade é que eu realmente não faço ideia do que fazer. Como é que a gente simplesmente volta ao normal depois disso? Eu ainda me sinto traída. Mesmo que ele não tenha me traído fisicamente, eu não confio mais. Eu nem sei se tudo o que ele contou é verdade. Ao mesmo tempo, falar em divórcio parece extremo demais por algo pequeno, mas eu realmente não sei. Amanhã eu tenho que voltar para casa. Já estou um pouco melhor e não posso me esconder aqui para sempre. Eu tenho as minhas responsabilidades. E, sinceramente, estar com a minha família foi um alívio enorme. Eu e meu marido praticamente não conversamos essa semana, só trocamos algumas mensagens. Então amanhã vai ser a primeira conversa cara a cara desde que tudo aconteceu. E essa é a atualização. O motivo de eu lembrar de postar isso hoje foi porque eu recebi, algumas horas atrás, um pedido de mensagem no Instagram de uma conta fake. Era uma foto. Fiquei com medo de abrir. Eu sei que provavelmente é golpe, mas algo dentro de mim dizia que tinha a ver com a Ângela. E eu realmente não sabia se devia abrir ou não. Atualização. Eu abri. Era uma captura de tela, provavelmente do Close Friends da Ângela. Calma aí, gente. Calma aí, gente! Ela estava de lingerie com uma legenda que dizia: Ela vai acabar me provando quando estiver beijando ele. Sim, isso mesmo. Pessoal, o que está acontecendo? Gente, ou seja, ela recebeu uma mensagem de uma conta fake no Instagram. Ela abriu, era uma foto da Ângela de lingerie com a legenda: Ela vai acabar me provando quando estiver beijando ele. Como quem diz, tipo, se você beijar ele, você vai estar me provando porque eu beijei ele. O que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? Ó, eu vou ser muito sincera, tá? Eu não quero desqualificar e diminuir o que pode ser que a Ângela esteja passando. Que essa questão aí, né, de tentar se machucar, eu acho que é algo muito, muito delicado pra gente ficar falando, ai, que é mentira, que não é. E assim, gente, eu acho que quando a gente recebe esse tipo de mensagem, esse tipo de declaração, a opção mais segura é encaminhar a pessoa para ajuda profissional urgente. Não tem como a gente ficar especulando, falando que não é verdade. Eu acho isso muito, eh, muito sensível para falar, tá? Então, eu não vou entrar nesse viés aí de se ela tá falando a verdade ou não. Agora, que é isso de mensagem de foto? Eu lá pedi um nude, minha querida, vamos se segurar? E assim, gente, pra mim, sempre volta no marido, entendeu? Sempre volta no marido, porque quem é casado com a Alpi é o marido dela. A Ângela não deve nada a ela. A gente pode questionar as atitudes dela, que não é, né, uma atitude muito bacana de você ficar se tacando no marido dos outros. Total. Mas no final do dia, quem é o marido, quem tem que se posicionar, quem tem que falar não, é o marido dela. Eu entendo que é uma situação muito delicada. O tipo de situação que a Ângela tá trazendo não é brincadeira. Eu acho que ele até deve se sentir meio responsável também, porque é algo muito sério. Então eu entendo, mas eu acho que a forma como foi conduzido, péssimo. Então, até aqui, eu só sei que nada sei. Deixem nos comentários, por favor, o que vocês estão achando dessa história. E antes de eu ir para um comentário que estava muito votado, então eu achei importante trazer, eu vou pedir, como sempre,
para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ainda no YouTube. Se você me ouve pelo Spotify, pessoal, por favor, tira 2 segundinhos e vai lá me dar nota. Dá a nota pro podcast, segue, compartilha com pessoas que vocês acham que vão curtir. Tudo isso, gente, são pequenos detalhes, mas vocês não têm ideia do quanto isso me ajuda. Então, eu conto com a ajuda de vocês. E vamos para o comentário. A pessoa começa dizendo: para qualquer pessoa que esteja sendo manipulada a ficar com alguém por ameaças de suicídio, chame o serviço de emergência. Essa pessoa precisa de avaliação e ajuda profissional, não de um salvador. Agora, aqui estão os fatos. Seu marido não te contou que a Ângela mandou solicitação no Facebook. Não te contou sobre as mensagens. Mentiu dizendo que o texto era de um amigo antigo que você não conhece. Eu tinha esquecido disso. Saiu correndo para casa dela mesmo depois de você dizer claramente que isso acabaria com o casamento. Quando você mandou ele sair, ele desligou a localização do celular. E quando voltou para casa, a primeira coisa que ele fez foi tomar banho. Mentirosos mentem. Ele escolheu esconder informações mais de uma vez, sabendo exatamente que você não ia gostar. Tudo que você tem é a palavra dele que não voltou para casa da Ângela. E, sinceramente, não existe nenhuma explicação razoável para ele não ter te contado na hora. Para vocês resolverem isso juntos. Até porque o correto seria ligar para autoridades e não ir lá pessoalmente. Ele te enganou porque não queria que você descobrisse. O problema aqui vai muito além da Ângela. É a desonestidade do seu marido. Ele jogou fora sua confiança. Comportamento fala. E ele mostrou quem era a prioridade dele. Você não é a babaca. E mais, se ele realmente tivesse preocupado com a segurança dela, teria ligado para a polícia para fazer uma verificação de bem-estar, em vez de correr até lá e se deixar manipular. Gente, produção, por favor, aqui coisas de palmas, barulhos de palmas. Concordo. Gente, concordo. E aí vamos para a atualização final. Meu Deus, eu estou tensa. Agora, será que ela falou da foto? Eu espero que sim. Oi, gente. Faz um tempo e eu sei que essa atualização já estava mais do que na hora. Mas finalmente eu sinto que consigo contar tudo. Foram semanas cheias de estresse e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu peço desculpas por não ter vindo aqui antes. Vou tentar resumir porque realmente aconteceu muita coisa. Então já peço desculpas se algum detalhe parecer faltando. Quando eu voltei para casa, meu marido não estava. Ele estava no trabalho. Eu passei muito tempo pensando, girando aquilo na minha cabeça, nervosa demais para confrontar. Eu odeio confronto e odeio ainda mais tudo que vem depois dele. E como eu estava doente e fraca, decidi simplesmente dormir e deixar para falar com ele na manhã seguinte. E aí, na manhã seguinte, a conversa aconteceu. No começo foi meio estranho, aquele papo superficial durante o café da manhã, mas ele estava sendo especialmente doce. Tinha até comprado café para mim antes de eu acordar. Uma grande merda, né? Foi gentil. Eu não queria transformar aquilo em um escândalo, então eu só mencionei a foto. Ele ficou meio ofendido e pediu para eu ver. Mostrei e ele soltou algo do tipo: "Ah, isso é só letra de música, não significa nada." A gente ficou argumentando por um tempo. Eu nem lembro exatamente o que foi dito, mas no fim eu só deixei pra lá. Voltei ao trabalho no dia seguinte. E nos outros dias, eu e ele brigamos sobre a Ângela praticamente todos os dias. As únicas vezes em que não brigávamos era quando simplesmente nos ignorávamos. Isso acontecia 90% do tempo. Eu sei que isso foi infantil da nossa parte, mas eu estava magoada, com raiva e não me sentia pronta para tentar consertar nada. Ao mesmo tempo, pedir divórcio ou separação parecia extremo demais naquele momento. Eu não tinha nenhuma prova de traição, só teorias passando pela minha cabeça.
O trabalho virou uma espécie de refúgio para mim. Eu tinha os meus amigos, meus colegas e simplesmente estar longe de tudo já ajudava. Para contextualizar, eu trabalhava há 5 anos como recepcionista em um escritório pequeno, independente. Era o meu emprego favorito de todos. Meu chefe era ótimo, o salário era bom, eu tinha amigos incríveis e os benefícios eram excelentes. Mesmo levando alguns esporros no telefone de vez em quando, ainda era o melhor trabalho que eu já tive. Por que ela tá falando no passado, meu Deus? Aí, do nada, começaram a acontecer uns trotes no escritório. Não é algo totalmente fora do comum, mas esses trotes eram todos os dias. Normalmente era alguém gritando e desligando na sequência. A gente foi instruída a sempre esperar a pessoa do outro lado falar primeiro, justamente por causa desses trotes. Depois de alguns dias, os trotes pararam. Mas aí começou uma outra coisa estranha. Várias ligações por dia de pessoas diferentes pedindo para falar com meu chefe. Isso era bem incomum. Quase ninguém ligava pedindo por ele. Isso aconteceu várias vezes por dia durante alguns dias. O meu chefe, que vive ocupado, manda essas ligações direto para o correio de voz. Então, alguns dias depois, eu estava prestes a ir embora quando ele me chama na sala dele. Puta la vida. Pediu para eu ficar um pouco. Quando eu entrei, ele me mostrou os áudios do correio de voz. E eram todos reclamações sobre mim. Ele me perguntou se eu conhecia alguma daquelas pessoas. Eu não reconhecia nenhuma voz. Eu disse que não. Ele achou que as reclamações não eram reais, mas queria descobrir quem estava fazendo aquilo. Então ele mudou o procedimento. Toda vez que alguém ligasse pedindo por ele, nós deveríamos pedir nome completo e número de telefone. Algumas pessoas davam e outras não. Com o tempo, as ligações começaram a acontecer toda santa hora. Todas eram reclamações sobre mim. Meu chefe, exausto, decidiu me mandar para casa por alguns dias para ver se isso parava. Não parou. Alguns dias viraram uma semana, então eu recebi uma ligação. Eu tinha sido demitida. Depois, meus colegas me contaram que as ligações continuaram mesmo sem eu estar lá. Meu chefe estava cansado, irritado e não queria mais lidar com isso, já que ele tinha que retornar todas as chamadas. No fim, ele achou mais fácil simplesmente me demitir. Eu tenho quase certeza de que foi a Ângela e talvez também os amigos dela, tentando me fazer perder o emprego. E eles conseguiram. Durante essa semana em casa, eu quase enlouqueci. Às vezes eu tinha que ficar no mesmo ambiente que o meu marido e tudo que eu queria era discutir, brigar e falar qualquer coisa. A situação estava insuportável. E foi então que aconteceu. Eu peguei ele stalkeando o Instagram da Ângela. Ele dormia no sofá e eu dormia no quarto. Uma noite, passando pelo corredor, eu vi a luz no celular dele. E lá estava ele, olhando o perfil da Ângela. Eu estava tão cansada, tão esgotada, que eu acabei explodindo com ele. E a desculpa dele? Eu só queria ver como ela estava. Quando eu contei que tinha sido demitida e que eu suspeitava da Ângela, ele me chamou de louca. Disse que ela jamais faria algo assim. Eu estava tão drenada que eu nem tive força para discutir. Na verdade, eu até parei de falar com ele. O que talvez explique porque uma noite ele achou normal chegar em casa à tarde, bêbado, com batom borrado e glitter nele. Brigamos de novo e ele foi embora. Ele ficou dias sem voltar. Até que de repente começaram a chegar flores e minha comida favorita. Com um bilhete simples: "Me desculpa, eu te amo". Ele voltou para casa mais tarde naquele dia e dava para ver que ele estava abalado. Disse que precisava explicar e eu deixei. Segundo ele estava se sentindo péssimo com o estado do nosso relacionamento e precisava desestressar. Saiu com alguns amigos para beber e aí uma garota pronto, era só o que me faltava.
E aí uma garota beijou ele e começou a dançar em cima dele. Ele disse que rejeitou na hora e ficou enojado. E eu, sinceramente, ainda não sei se eu acredito. Perguntei sobre a Ângela, se ele ainda falava com ela. Ele disse que não, mas admitiu que ela tinha procurado ele algumas vezes e que ele chegou a ver ela uma vez mais. Perguntei se eles tinham dormido juntos. Ele disse que não, mas confessou que ela o beijou e que ele teria rejeitado. Aham, tá bom. Eu fiz um monte de perguntas sobre o nosso relacionamento e algumas respostas doeram. Muito. Foi então que eu disse que queria nos separar por um tempo. Ele desmoronou, chorou e implorou para eu não deixá-lo. Eu pedi desculpas e comecei a arrumar minhas coisas enquanto ele estava ajoelhado ao meu lado pedindo perdão. Eu ignorei e fui embora. Nas últimas 2 semanas, fiquei na casa dos meus pais. Finalmente contei tudo para eles e eles odeiam meu marido agora. Ele tem aparecido lá todos os dias tentando falar comigo, mas meus pais não deixam nem ele chegar perto. Eles moram na cidade vizinha, então ele fica dirigindo até lá só para tentar falar comigo. Ele já me mandou de tudo: comida, flores, cartões, presentes, literalmente qualquer coisa que dê para entregar, ele enviou. Também vieram trotes, ligações, mensagens, todas dele. Eu bloqueei. Mas mesmo assim, ele colocou a família dele e até parentes distantes meus para me mandar mensagens também. Sinceramente, eu tô esgotada. Tenho implorado para ele tentar parar de falar comigo, mas não adiantou muito. Quanto aos meus próximos passos, eu tô pensando em divórcio sim, mas eu ainda não tô pronta. Nada disso parece real e eu preciso de tempo. Preciso respirar, me curar um pouco antes de tomar uma decisão dessas. Eu tenho a sensação de que o divórcio vai ser difícil e eu simplesmente não tenho estrutura para enfrentar isso agora. A outra opção seria terapia e tentar reconciliar. Não sei. No momento, estou tentando encontrar um emprego na cidade dos meus pais. Pretendo ficar aqui por um tempo até conseguir realmente seguir em frente. E sobre a Ângela, eu sei que não falei muito dela nessa parte final, mas eu sinceramente não faço ideia se ele ainda fala com ela. E eu quero continuar sem saber. Quero distância dessa história toda. Acho que não vai ter outra atualização. Nosso relacionamento basicamente acabou. Obrigada de verdade a todos que se preocuparam comigo e deixaram conselhos. Eu sou eternamente grata. Acabou, gente. Acabou? Pra mim, acabou. Ó, eu não vou julgar. Isso que ela fala do tempo dela, do processo dela, eu imagino que sim, uma pancada dessa é muita coisa pra digerir em pouco tempo. Mas, cara, eu acho que ela tá se iludindo muito. E eu falo isso com toda a compaixão. Não sei, me passou uma impressão dela muito frágil nesse relacionamento, acredita muito nas coisas dele. O que significa ela recebeu uma foto da outra de lingerie com a legenda: "Quando ela estiver beijando ele, ela vai me provar", ele olhar e falar: "Ai, é só uma letra de música", e desdenhar disso? Como assim? Sabe, são muitas coisinhas que quando se juntam, me dá a impressão de que ele está cagando para esse relacionamento. Eu ainda ouso dizer que ele só tá com ela para não estar sozinho, tá bom? E aí acredita que ele saiu e é que alguém chegou nele, ele não beijou porque ele se sentiu enojado? Papinho fraco. Aí vai ver, tá stalkeando a Ângela no Instagram. Sabe, gente, assim, ele tá dando todos os sinais, claramente, de que ele pouco se importa pra essa pessoa. Então, eu acho que com o tempo, eu espero muito que ela entenda, que ela consiga digerir tudo com calma, porque realmente, às vezes, a gente demora pra entender o que tá acontecendo. Então, eu espero que ela, sabe, consiga respirar, consiga entender, consiga superar e que ela perceba, que ela pare de ser enganada e que ela perceba que esse homem está cagando pra ela.
Porque quem se importa de verdade não age do jeito que agiu, sabe? Não desconsidera, limites, não sai e volta sei lá durante quantos dias, aí desativa a localização, enfim. Pessoal, como sempre, eu quero muito, muito, muito saber o que vocês acharam dessa história. Vocês sabem que as histórias não ficam completas sem o comentário de vocês. Então deixem aí o que você achou da atitude da UPI. Cara, só vou colocar a culpa nesse marido e eu acho que ela precisa aí de um tempo pra entender tudo que tá acontecendo. Espero do fundo do meu coração que ela se divorcie, que ela se separe. Coitada, você vê até ela fala depois: "Ai, não sei se também dá pra gente reconciliar com terapia". Cara, eu acho que ela não tá conseguindo enxergar a situação pelo que ela realmente é, que ele tá cagando. Enfim, ô Pi, se você de alguma forma me ouve, eu espero que você esteja melhor, espero que você consiga sair desse relacionamento que claramente não te faz bem. E pessoal, por hoje é só. Me contem o que vocês acharam. Todas as sugestões são sempre muito bem-vindas. Se você quiser mandar sua sugestão lá no Telegram, eu vou abrir a partir, acredito, da semana que vem. Tô esperando mais pessoas responderem. Então, se você quiser mandar sua sugestão lá pelo Telegram, é só entrar no link que tá na descrição do episódio. Lembrando mais uma vez, pessoal, para vocês me seguirem no Spotify, se inscreverem no YouTube, seguirem também as redes sociais que aparecem na descrição do episódio. E por hoje é só. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!